Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos novamente às nossas aulas de revisão, né? E dessa vez vamos fazer pelo menos uns 5 vídeos de revisão, né? Vamos começar pelos povos mesopotâmicos ou as civilizações mesopotâmicas. Mas antes de começar nossa aula revisão, eu gostaria de pedir a todos que fosse lá e curtisse, aqueles que não são inscritos no canal, pudesse se inscrever, pudesse divulgar também, tá certo? Lembrando que essas aulas são aulas de revisão, né? O que é que significa isso? Que o aprofundamento já foi feito em sala de aula, mas existem aqueles pontos que nós julgamos que você não pode se esquecer, que são fundamentais de cada assunto, tá certo? Então, vamos começar nossa aula. Lembrando, vamos compartilhar, né? Vamos nos inscrever no canal, vamos dar uma força aí para o professor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá certo? Bom, vamos falar em civilizações mesopotâmicas. Se eu tivesse escrito, por exemplo, civilizações ou povos mesopotâmico, estaria certo. A Mesopotâmia é a região, tá certo? Ela foi dada por algum historiador grego, não me lembro se foi Heródoto, que meso significa meio, potâmicos rios. Então, aquelas terras que ficavam entre os rios Tigre e Eufrates. Aí você não pode esquecer o nome desses rios, Tigre e Eufrates, tá bom? Então, por aquelas terras passaram diversos povos, os sumérios, os assírios, os caldeus, né? Os babilônicos, o primeiro império babilônico, o segundo império. Teve diversos povos, né? Era um povo que contribuiu com alguma coisa, chegava outro povo, conquistava, tá certo? Então, por isso são civilizações, são povos mesopotâmicos, né? Várias civilizações passaram naquela região. Mesopotâmia, portanto, é a região, tá certo? E como ficava entre uma área de passagem, de certa maneira, nós tivemos aí vários povos, né? E guerras constantes, tá bom? Então, um dos primeiros povos que passou lá foram os sumérios, né? Os sumérios, entre outras coisas, conquistaram os chamados zigurates, né? Que, segundo alguns, lembrando alguns, uns concordam, outros não, foi que deu a origem àquela história da Torre de Babel, que seria também um imenso zigurato, né? Zigurates. Mas aí os zigurates se via como armazém, como um culto religioso, né? As primeiras civilizações, geralmente os sacerdotes, eles tinham uma função bem interessante. Não era somente sacerdote, era sacerdote, mas também era astrônomo, matemático, fazia cálculo, era escribas, então fazia calendários. Era aquela parte da sociedade que, de certa maneira, como não precisaria trabalhar na terra, tá certo? E nem no comércio, eles tinham mais tempo de fazer estudos, né? Inclusive medicina, tudo. Então aí tem um zigurato da cidade de Ur, né? Bem, a civilização mesopotâmica, ou as civilizações mesopotâmicas, né, os povos mesopotâmicos, estão nesse contexto aqui do crescente fértil. O que é o crescente? O que é que nós chamamos de crescente fértil? Que é o que nós estamos estudando, né? Agora, o crescente fértil, aparecendo essa lua crescente aí, é onde engloba, tá certo? Que vem do Egito, tá certo? O Rio Nilo, tá certo aqui, o Egito, e passa, tá certo? Por esses povos aqui, dos hebreus, vários povos aí, várias cidades, que nós vamos estudar também eles, e até vir onde é, aqui perto do Golfo Pérsico, onde nós temos a Mesopotâmia. Aqui vocês estão vendo aqui em cima o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Os sumérios mesmo começaram aqui embaixo, viu? No sul da região da Mesopotâmica. E aí desenvolveram uma civilização riquíssima, né,
em conhecimento, em tecnologia. Lembrando tecnologia para a época. Quando as pessoas falam tecnologia hoje, pensam em celular, pensam em televisão. Não, uma enxada é uma tecnologia. Um arado é uma tecnologia, tá certo? Um canal de irrigação é uma tecnologia, tá certo? Então, nós temos aqui, tá certo? Aqui onde ficavam os sumérios. Né? Os sumérios desenvolveram a escrita. Uma coisa importantíssima, não se esqueça disso. Você pensou em escrita, você pensou nos sumérios. Há 4.000 anos atrás, pegando argila, uns tabletezinhos de argila, né? Uns tabletezinhos de argila e uma cunhazinha feita de madeira, né? E eles desenvolveram a escrita, a chamada escrita cuneiforme. Então, vamos estar aqui. Sim, eu só quero que vocês observem aqui, antes de passar para o próximo slide, essa parte onde eles ficaram e os outros povos, então, né? Os sumérios e depois os assírios. Deixa eu voltar aqui. Né? Depois o Império Babilônico, né? E por último os assírios. Essa parte verde aí são os assírios. Né? Vocês viram que foram estendidos. Só cada povo conquistou esse um outro, trouxe alguma tecnologia, mas também absorveu o conhecimento anterior. Né? Conhecimento anterior. Então vamos lá. O que foi que a maior contribuição dos sumérios, né? Os primeiros povos babilônicos? Tá certo? Qual foi a maior contribuição deles? Entre outras, a maior contribuição foi a escrita cuneiforme. Então você pensou mesopotâmica, você pensou no rio Tigre e Eufrates, você pensou em diversos povos que se sucederam lá, conquistando uns aos outros, e você pensa na escrita cuneiforme. Tá certo? Não precisa nem falar que todos esses povos da antiguidade, todos eles eram politeístas. Lembrando que o que são politeístas, que aqui tem vários deuses, tem uma crença em vários deuses, tá certo? O único povo que a gente vai estudar aqui, na época, que foi monoteísta e permaneceu sendo monoteísta, foram os hebreus, que nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Então vamos aqui, escrita cuneiforme, tá certo? É um exemplo, né? Tá tudo em forma de cunha aí, estão vendo? Então, os povos, inclusive, quando se sucederam os sumérios, absorveram a escrita cuneiforme. Né? E aí tem uma contribuição que já foi quando o rei da Babilônia conquistou toda a região, a Babilônia conquistou a região, então o Hammurabi, tanto faz, criou um código de leis. Primeiro código de leis escrito da história da humanidade. Tá certo? Existiam leis antes? Sim, mas eram leis que eram cantadas em forma de hinos, ou leis que eram contadas em forma de histórias. Tá certo? Regras sociais que eram contadas dessa maneira. A escrita cuneiforme, a escrita cuneiforme propiciou, mais tarde, com os babilônicos, fazer o primeiro código de leis escritos. Né? Então, Hammurabi foi o cara que colocou lá, chamou juristas, escreveu, então, nesse material que você está vendo aí, tá certo? E interessante que, para poder essa lei ter validade, essa lei ser cumprida, tá certo? Ele teve que colocar na cabeça das pessoas que foi o Shannars, que é o Deus da justiça, entregou esse código de leis escritas a ele, para que ele aplicasse. Entendeu? Porque se ele dissesse, não foi eu que criei, mesmo ele tendo uma autoridade como um rei, como um imperador, tá certo? Ser uma criatura quase divina, ele não teria, o povo não seguiria, tá certo? Que quem teria que dar a ordem seriam os próprios deuses, ele criaria as leis, tá certo? Então, ele colocou Kishaná, o Deus da justiça, foi quem entregou esse código de leis escritas a ele. Né? Pronto. E aí tem até uma brincadeira aqui, né? Que esse código de Hammurabi, né? Que foi o primeiro código de leis escritas da história da humanidade, era baseado na lei de Talião, ou no princípio de Talião. Eu gosto de chamar o nome lei de Talião, né? Que é mais comum. Ou no princípio Talião. Qual é o princípio? É olho por olho, dente por dente. O que é que significa isso? Significa que para cada crime
você deve ter uma punição de igual valor. Lembrando, pessoal, que isso não é vingança. Tá certo? Porque quem iria furar o olho do outro não era a vítima, era o Estado, era o funcionário do Estado que iria fazer isso. Tá certo? Então, por exemplo, tem a brincadeira aí, né? Se a casa que o arquiteto construiu cair e ferir de morte o proprietário, o arquiteto deverá ser morto. Ele vai ser morto não é pela família do morto, não. Tá? Ele será morto por um funcionário do Estado. Tá certo? E lembrando que também tem uma divergência, uma diferençazinha, viu? O homem livre era tratado de uma maneira, o nobre era tratado de outra maneira. Então, se um nobre furasse o olho de uma pessoa que não fosse nobre, teria uma punição diferente daquele que furasse de um igual seu, tá certo? Então, existe toda uma diferençazinha também. Mas a questão da lei do princípio italiano é justamente essa correspondência entre o crime que você cometeu e a sua punição, tá bom? Então, um abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Lembrando que nós voltaremos logo, logo com a revisão de outras disciplinas, possivelmente os hebreus.